Boa tarde, crianças, tudo bem? A aula de hoje começa na página 15, no livro Aprender Sempre, ok? Então, português, aula 9, características dos contos de fadas. A aula de hoje vai falar sobre personagem central, conflito e desfecho. Então, o que é isso? Personagem central é aquele que sem ele a história não tem como acontecer. Conflito. Qual que é o problema que tem no meio do conto que você leu? No meio do conto de fadas aconteceu alguma coisa que é o momento mais tenso da história. E o desfecho é como que esse conflito, esse problema vai se resolver. Então, na página 15 do Aprender Sempre, vocês têm aqui um exemplo de conflito de personagem principal e de desfecho. Podemos virar então para a página 16. Exercício 2. Então, aqui está pedindo para vocês colocarem o personagem central, o conflito e o desfecho daqueles dois contos que vocês leram esses dias. A Fiandeira Preguiçosa e As Três Fiandeiras. Em seguida, no exercício 3, vocês vão relembrar a história da Chapeuzinho Vermelho e qual é o conflito dela. E vocês vão colocar o desfecho. Então, qual é o conflito que tem na história da Chapeuzinho Vermelho? É aquele momento em que o lobo mau se finge de vovó e tenta comer a Chapeuzinho e a vovozinha também. Qual que é o desfecho? Como que isso se resolve na história? É o que vocês vão escrever no exercício 3. Embaixo, temos também relembrando a história da Branca de Neve e dos Três Anões. E o conflito, que é aquele momento em que ela morde a maçã envenenada e desmaia. Vocês vão ter que escrever qual é o desfecho. Não precisa ser uma coisa muito longa. Como que isso se resolve? Como que ela volta à vida? Continuando na página 17, aula 10, leitura em voz alta. Marque com um X o conto que você quer ler. Então, a professora que está aí na sala com vocês vai escolher alguns alunos, ou alguns alunos vão se prontificar a fazer a leitura de um desses dois contos, A Fiandeira Preguiçosa ou As Três Fiandeiras. Você que está em casa, escolhe um deles também e lê para quem está com vocês, com a avó, com o vô, com a mãe ou pai, com a tia. Faz a leitura em voz alta que é bom treinar. Em seguida, no exercício 2, a aula de matemática começa na página 99 e é sobre o peso dos livros. Então, o exercício traz como informação o peso de alguns livros. Na questão A, pergunta para você: se colocarmos uma caixa de livros do Monteiro Lobato em uma balança e mais um livro do Pequeno Príncipe, quantos quilos a balança vai marcar? Então, vocês têm que pegar no enunciado qual é a informação que vocês precisam, ou seja, o peso da caixa dos livros do Monteiro Lobato e o peso do livro do Pequeno Príncipe. Vocês vão juntar e ver quantos quilos vai marcar na balança. No exercício B, pergunta-se quantos livros do Pequeno Príncipe eu precisaria para ter o mesmo peso da caixa dos livros do Monteiro Lobato. Então, aí vocês podem fazer dois tipos de conta. Primeiro, vocês podem pegar o peso do livro de Monteiro Lobato, que são 2.700 gramas, e dividir pela quantidade de gramas que tem o livro do Pequeno Príncipe, que é 300. Ou então, você pode ir fazendo 300, que é o peso do livro do Pequeno Príncipe, mais 300, aqui já deu 600. Mais 300, 900. Eu preciso fazer isso até chegar em 2.700 gramas, ok? Depois, na página 100, está falando que a Bienal do Livro recebeu, no dia 15, 32 lançamentos de livros, no dia 16, 45, no dia 17, 52 e no dia 18, 38. Na letra A, pergunta-se: quantos lançamentos aconteceram na Bienal nesses 4 dias? Então, só fazer a soma desses 4 números, desses 4 numerais. B. Quantos lançamentos ocorreram a mais no dia 17 em relação ao dia 18? Então, aquilo que a gente já comentou. Quando o problema pergunta a mais, nem sempre é uma conta de mais. Então, eu vou ter que identificar que no dia 18 de outubro, teve mais lançamentos que no dia 17 e preciso encontrar a diferença desse número. Diferença é uma subtração. Então, pega o número de lançamentos do dia 18, subtrai com o número de lançamentos do dia 17. Exercício C.
No dia 17, os lançamentos ocorreram em 2 salões. Em um deles, foram lançados 28 livros. Quantos lançamentos ocorreram no outro salão? Então, nós sabemos que o total de livros lançados no dia 17 foi de 52. Se em um salão eles lançaram 28, quantos que eles lançaram no outro salão para que essa conta chegue nos 52? D. Elabore um problema que possa ser envolvido com os dados apresentados nessa atividade. Então, a letra D é pessoal. Escreva um problema que vocês tenham que usar esses dados que estão nessa página para resolver esse problema. Em seguida, aula da página 101, aula 3, um gráfico que registra os lançamentos de livros. Então, tá super tranquilo, é um gráfico fácil. E a primeira pergunta é: em que dia houve a maior frequência de lançamentos? Então, é só acompanhar as barrinhas roxas que estão na vertical e ver qual é a mais alta. Achou a mais alta? Segue com o dedo ou com a régua para ver em qual número ela está. B. Em que dia houve a segunda maior frequência de lançamentos? Então, você já achou a maior barrinha. Vai achar agora a segunda maior. C. Observando o gráfico, é possível dizer que a diferença do número de lançamentos entre o dia 17 e 18 é maior que 10? Então, como que você vai descobrir isso? Vai pegar o total de lançamentos do dia 18, subtrair os lançamentos do dia 17. Se o resultado for maior que 10, vocês colocam que sim. Se o resultado for menor que 10, colocam que não. Por último, para terminar as atividades de hoje, na página 102, História em Quadrinhos. Então, tem um probleminha. O livro tem 36 páginas e Isabel observou que a história é contada em 32 delas, cada uma com 5 quadrinhos. Responda as questões. Qual o total de quadrinhos nas 10 primeiras páginas do livro? Então, se cada página tem 5 quadrinhos, nas 10 primeiras páginas, você vai multiplicar 5 vezes 10. Questão B. Qual o total de quadrinhos em 30 páginas? Então, vai ter que fazer 5 vezes 30. E na C, qual o total de quadrinhos no livro? Como o total de páginas que tem história são 32, vai ter que fazer 5 vezes 32. E aí, finalizando a atividade, manda a foto para a Pro, ok? Fico esperando vocês.